Bom, a nossa conversa de hoje, para que nós possamos fazer a nossa reflexão dessa semana, é sobre a esperança. Vamos conversar um pouco para saber o que é essa palavra. Esperança está ligada à expectativa. Expectativa dos principais objetivos da nossa vida, da nossa existência. Mas quero voltar um pouco atrás. Na mitologia grega, na criação da vida no planeta Terra, Zeus era o chefe de todos os deuses. E apenas existiam os deuses e os titãs. E dois titãs, irmãos, um chamado Prometeu e outro Epimeteu, ficaram responsáveis por dar vida ao planeta Terra. Eles foram premiados por Zeus pela sua fidelidade, pela sua confiança. Pois bem, Prometeu é aquele que significa pensa antes. E Epimeteu significa aquele que pensa depois. O Epimeteu, ele logo foi criando todos os animais, com as suas habilidades, as suas características individuais. Então ele cria toda a fauna, toda a flora e preenche de vida esse planeta. Prometeu, espera um pouco mais e aí ele cria o homem masculino. E esse homem masculino, ele não envelhecia, ele vivia ad eterno. Mas ainda assim a vida não estava boa para esses homens e Prometeu, ele sensibilizado pela essa necessidade de algo mais do homem, ele achava que devia dar um presente para o ser humano, o homem. E ele pede a Zeus se podia dar o fogo. E Zeus fala, não vou dar fogo não. Mesmo assim Prometeu, apaixonado pela sua criação, rouba o fogo de Zeus e entrega aos homens. E aí os homens, com essa ferramenta, conseguem caçar, conseguem gerar riquezas, conseguem gerar recursos. E Zeus fica muito bravo. E Zeus manda uma mulher chamada Pandora. E essa mulher, belíssima, logo encanta a todos. E Epimeteu fica apaixonado. E Prometeu, aquele que pensa antes, diz a Epimeteu, aquele que pensa depois. Vá com cuidado, irmão. A gente não sabe qual é a intenção de Zeus nos mandando essa criatura belíssima. Ah, e tem mais. Pandora traz aquilo que essas pessoas chamam de caixa de Pandora, que na verdade não era uma caixa, era um vaso destinado a guardar vinho. É um vaso que tinha uma tampa, um pitos. É que na tradução para as línguas latinas mudou de vaso para caixa. E Zeus falou o seguinte, Pandora, não abra esse vaso, em hipótese alguma. Ele é um presente do seu casamento e não abra. E foi lá Pandora com Epimeteu e viviam felizes, mas Pandora não aguentou. Abriu o vaso. Saíram nesse momento todos os males do mundo. Tudo aquilo que era ruim. Guerra, orgulho, vaidade, prepotência, doenças, pestes. E ela, quando percebe que estava saindo todos esses males, ela vai e fecha na tentativa de segurar. Mas ficou apenas uma coisa naquele vaso, naquele pitos. Ficou a esperança. E o que é que tem? Mas espera aí, a esperança também era uma coisa ruim? Não. A esperança é uma coisa boa. Nesse conto de faz de conta, nessa mitologia grega, de surgimento da humanidade na Terra, com as figuras do homem e da mulher, nós precisamos trazer para o entendimento nosso. O primeiro que surge na nossa Terra são os reinos mineral, vegetal e animal. Por último surge o reino hominal, vamos dizer assim,
com o surgimento do ser humano através do raciocínio contínuo, do intelecto. Mas essa historinha, ela vem acompanhada de uma necessidade. Quando nós, seres humanos, adquirimos o livre-arbítrio, deixamos de sair daquele determinismo, aquele freio, aquele molde que caracteriza todos os seres vivos, os animais, nós, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa curiosidade, com o belo que é a vida, representado pela feminilidade de Pandora, pela sua curiosidade, sua sagacidade, seu encantamento, porque a vida tem esse sentido. Nós temos a figura masculina e a figura feminina que se complementam, fundindo-se numa só, que é a humanidade. E esse vaso de Pandora, que ficou só a esperança, significa que quando a humanidade se abre para o livre-arbítrio, significa que quando nós, seres humanos, homens e mulheres, aliás, espíritos imortais, que vestimos uma roupagem física no psiquismo masculino ou no psiquismo feminino, de encarnação para encarnação, quando a gente se abre para a vida, é como se todos os nossos males aparecessem. O orgulho, a vaidade, a prepotência. Mas fica em nosso íntimo a esperança. A esperança como uma perspectiva, como uma expectativa do preenchimento desse vaso que somos nós. E nós, quando nós nos abrimos para o mundo, quando nós reencarnamos, donos do livre-arbítrio e prontos para o aprendizado, saem para o mundo, nas nossas relações interpessoais, todos os nossos males. E o vaso está aberto com a esperança de que o divino, de que o sagrado, de que o belo, de que a evolução das coisas boas possam fazer o preenchimento. Na verdade, a caixa de Pandora significa nós nos abrirmos para o mundo, nós mostrarmos as nossas mazelas e substituir essas mazelas pelas virtudes. A esperança nunca foi, no sentido filosófico e religioso, um sentimento para fora. Esperança de que eu vou melhorar de emprego, esperança de que eu vou comprar uma casa própria, esperança de que eu vou conseguir isso ou aquilo. Isso não deve ser entendido como uma esperança originária. Essa esperança originária é uma expectativa de preenchimento íntimo, interno, coisa que nós espíritas chamamos de reforma íntima. Saem os males através da nossa experimentação uns com os outros, nos vários ciclos reencarnatórios, nós vamos experimentando uns aos outros nas nossas relações interpessoais e vamos aprendendo o que é bom e vamos aprendendo o que é ruim. E aí vamos, nesse aprendizado comum, nesse intercâmbio de sentimentos, sensações, ideias, atos, esperança, é aquele pano de fundo que chama para dentro de nós aquilo que falta, as nossas virtudes. Por isso que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fé, esperança e caridade. É Paulo de Tarso, lá nas epístolas, ele diz que das três, a maior é a caridade. Porque a caridade é a esperança encarnada. A fé é aquele conjunto de crenças que rege a nossa existência. A fé é o pano de fundo em que nós nos colocamos, é o nosso contexto perante o mundo. A fé é aquilo que a gente acredita ser e aquilo que a gente acredita que somos feitos para realizações. A esperança é essa necessidade do preenchimento íntimo das coisas boas, da substituição dos nossos defeitos pelas nossas virtudes, da substituição daquilo que é nefasto, daquilo que é doentio, daquilo que desagrega, pela empatia, pela caridade. E aí sim, a caridade
é a materialidade dessa esperança. É aquilo que eu acredito na fé, aquilo que eu espero que aconteça, aquilo que eu desejo, e aí esse desejo operante, ele resulta na caridade. Por isso que a pessoa que tem fé e tem esperança, ela se transforma numa boa pessoa. E se você vai ter coisas boas, essa esperança externa que todo mundo diz, eu tenho esperança de comprar casa própria. Não, seja bom, faça o que você puder fazer de melhor para você e para o mundo. E o resto será consequência. Quem diz isso é Jesus. O resto virá em decorrência, cada um segundo suas obras, no tempo de Deus. Não que nós não estejamos isentos de nos posicionar, de analisar, como Paulo de Tarso diz, tudo me é lícito, porém nem tudo edifica. E hoje a conversa sobre esperança. E aliás, a palavra prosperidade significa espera, aquele que é a favor da esperança. Essa esperança para dentro, essa esperança proativa, essa esperança que nos move no caminho melhor, para dentro e para fora, para mim e para o outro. Essa esperança que é a mãe da caridade. Essa caridade que, segundo alguns tradutores da carta de Paulo, também pode ser chamado amor. Mas amor, não o amor eros, carnal, mas o amor ágape, o amor fraternal. O amor que não é sentimento e sim atitude. De eu entender o outro, respeitar o outro, e desejar o bem para o outro, mesmo quando o outro me fere, me ofende, me agride a face. Por isso que Jesus, mestre dos mestres, caminho, verdade e vida, nos diz, oferece a outra face, ama aqueles que os perseguem. Mas esse amor ágape, esse amor entendimento do outro, esse amor compreensão, assim como ele fez, que do alto da cruz ele pede a Deus, dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós ganhamos de presente, ele prometeu, o fogo. Esse fogo que significa o progresso material. Esse fogo que significa todas as técnicas, toda a tecnologia, para que nós transformemos a natureza numa segunda natureza. E ganhamos de Zeus, da mitologia grega, Pandora. Essa personalidade é o feminino criador, o feminino sem o qual a humanidade jamais seria a humanidade, que traz a oportunidade da reforma íntima, que traz o movimento de nos abrirmos para a vida, encontrarmos frente a frente todos os nossos males, e um a um, através das reencarnações sucessórias, a gente vai trocando o que é ruim pelo que é bom. É por isso que a gente se reúne aqui, para conversar sobre o Evangelho, para conversar sobre a existência nossa na humanidade, para conversar sobre a nossa função. E o Espiritismo, repito, é uma lente que traz a todos nós míopes da vida espiritual, essa lente nos traz profundidade e foco. Foco para entender de onde viemos e para onde vamos. Profundidade para entender que nem todos têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Por isso, Jesus sempre nos disse, ama a Deus de todo o teu coração, entendimento e alma, e ama teu próximo como a ti mesmo. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não há alternativa para o ser humano do que o amor. Se Jesus falou, quem é que vai discordar? Amemo-nos. Vamos nos suportar, vamos nos entender. A vida humana é uma viagem num caminho chamado amor. Fica o recado da noite de hoje. Vamos lembrar de Pandora, a nossa parte feminina, que traz-nos o movimento de nos abrir e nos melhorarmos. Até mais.